Ela era apenas uma faxineira humilde, ignorada por todos, até o dia em que falou alemão fluentemente com um hóspede bilionário. Naquele instante, tudo mudou. Ele achou que estava lidando com mais uma funcionária qualquer, mas descobriu uma mulher com uma história que nenhum dinheiro no mundo poderia comprar. E o que começou com um simples "Onde está meu copo d'água?" virou o início de algo que ninguém jamais imaginaria. Se essa história já te pegou nos primeiros segundos, deixa o like agora e se inscreve no canal, porque o que vem a seguir vai te surpreender. O Hotel Sonnenblick era conhecido por sua sofisticação discreta. Escondido nos Alpes suíços, recebia poucos hóspedes, mas todos eles pertenciam ao topo da pirâmide social. Magnatas, estrelas de cinema, políticos e herdeiros de fortunas ancestrais. Entre os mármores polidos, os candelabros venezianos e a vista estonteante da montanha, trabalhava uma faxineira silenciosa e invisível, chamada Clara. Clara tinha 46 anos, cabelos sempre presos em um coque apertado e um andar leve, como quem não queria chamar atenção. Era brasileira, filha de um casal de imigrantes alemães que fugiram da Segunda Guerra e se estabeleceram no interior do Paraná. Desde pequena falava alemão em casa, aquele sotaque antigo, carregado e formal. Mas quase ninguém sabia disso. Desde que se mudara para a Europa em busca de oportunidades, falava apenas o necessário no inglês truncado de uma faxineira estrangeira. Nunca chamava a atenção. E isso era exatamente como queria. A vida de Clara no Sonnenblick era marcada por rotina. Despertar às 5 da manhã, caminhar pela estrada sinuosa até o hotel, vestir o uniforme branco e cinza, passar o dia limpando quartos, tirando pó de molduras caríssimas e mantendo um sorriso discreto no rosto. O salário não era alto, mas era o suficiente. Enviava parte para a filha, que estudava medicina na Universidade de Lisboa, orgulhosa em silêncio, sem jamais contar aos colegas de trabalho o tamanho do sacrifício que fazia para pagar as mensalidades. Mas tudo mudou em uma tarde fria de novembro. Na recepção, sussurros corriam entre os funcionários. Um hóspede misterioso havia reservado a suíte presidencial por tempo indeterminado. Ninguém sabia ao certo quem era. Apenas que viera em um jato particular, acompanhado por 3 seguranças e que usava um casaco sob medida com as iniciais JW bordadas no punho. Alguns diziam que era um bilionário do setor de tecnologia. Outros apostavam em um príncipe árabe disfarçado. O fato é que ninguém via o rosto dele por mais de poucos segundos. No terceiro dia da estadia, Clara recebeu a tarefa de limpar a suíte presidencial, um andar inteiro reservado ao misterioso hóspede. Ela estranhou o pedido. Normalmente, os hóspedes de alto padrão exigiam que apenas a chefe de governança entrasse em suas acomodações. Mas ali estava ela, com o carrinho de limpeza diante de portas duplas douradas, hesitante. Ao entrar, surpreendeu-se. O quarto estava surpreendentemente arrumado. Pouco havia para limpar. Tudo tinha uma ordem meticulosa, como se o próprio hóspede fosse obcecado por simetria. Clara trabalhava em silêncio, esfregando as pias de mármore, alinhando as toalhas felpudas, quando ouviu uma voz grave atrás de si. Entschuldigung, wo haben Sie das Glaswasser gelassen? Ela congelou. Era alemão. Um alemão perfeito, impecável, com um leve sotaque suíço. Virou-se devagar, encarando o homem à sua frente. Era alto, cabelos grisalhos impecavelmente penteados para trás, olhos azuis que pareciam enxergar através das camadas da alma. Estava descalço, usava uma camisa branca semiaberta e calças de linho. Clara piscou, sem saber como reagir. Por instinto respondeu: Ich habe das Glas auf dem Tisch gelassen, neben dem Buch das Sie gestern gelesen haben. Silêncio. O bilionário a encarou com um misto de surpresa e curiosidade. O que se seguiu foi um sorriso. Um verdadeiro sorriso. Aquele tipo que começa nos olhos antes de tocar os lábios. Sie sprechen Deutsch? Ele perguntou, genuinamente interessado.
Ja, von klein auf. Meine Eltern waren Deutsche. Ich bin in Brasilien geboren. O homem de passo à frente. In Brasilien? Und Sie sprechen so gut Deutsch? Das ist selten. Ela assentiu, timidamente, e fez menção de se retirar. Estava envergonhada. Uma faxineira conversando com um bilionário em sua própria língua? Aquilo não parecia certo, mas ele a deteve com um gesto gentil. Wie heißen Sie? Clara, ich bin Jacob. Jacob era o nome dele. E naquele momento, um universo inteiro começou a se abrir. Nas semanas seguintes, Clara foi convocada para limpar a suíte presidencial mais vezes do que o habitual. Jacob parecia fazer questão de que fosse ela, e não outra, a cuidar do ambiente. Sempre estava presente, sempre puxava a conversa, em alemão, claro. Falavam sobre tudo: livros, música clássica, política internacional, a guerra que os pais dela tinham vivido, o café brasileiro, o clima da montanha. Ele tinha um modo de olhar que fazia Clara esquecer que estava usando um uniforme manchado de desinfetante. Certa tarde, Jacob a esperava com 2 xícaras de chá. Setzen Sie sich, ich brauche Ihre Meinung. Clara hesitou, olhou em volta. Aquilo era contra as regras, mas sentou-se. Jacob mostrou-lhe um manuscrito. Era um esboço de discurso que pretendia dar em Davos. Estava inseguro sobre o tom. Queria soar humano, menos distante. Ela leu. Encontrou frases frias, metáforas forçadas. Deu sugestões e, para sua surpresa, ele anotou tudo com atenção. Sie haben Talent, Sie verstehen Menschen. Ela sorriu, tímida. A relação se intensificou. Jacob confiava nela. Contava segredos do mundo dos negócios, confidenciava dúvidas existenciais. Perguntava sobre a filha de Clara, sobre a vida dela. Certa vez, confessou que tinha construído impérios, mas perdido a própria família. Seus filhos não o reconheciam mais. Não sabia onde errara. Clara o escutava como quem escuta alguém perdido. Talvez porque você nunca teve quem dissesse não, disse ela um dia. Ele ficou em silêncio por minutos. Os outros funcionários começaram a cochichar. A faxineira e o bilionário. Alguém viu os dois rindo no terraço. Outro jura que ela saiu do quarto com os olhos vermelhos. Mas ninguém tinha coragem de perguntar. Um dia, Clara chegou para o trabalho e encontrou um envelope com seu nome. Dentro, um convite. Jantar. Apenas nós dois. Às 20 horas. Restaurante Alpengluen. Jacob. Ela hesitou. Quase rasgou o bilhete. Quase jogou fora. Mas naquela noite colocou um vestido azul que usara apenas uma vez, anos atrás, no batizado da filha. Subiu até o restaurante com o coração disparado. Jacob estava lá, sozinho, em pé. A esperava com uma expressão serena. Ich wusste, dass Sie kommen würden. Conversaram por horas. Ele contou que voltaria aos Estados Unidos em 2 dias. Tinha negócios inadiáveis, mas queria algo antes de ir. Ich will, dass Sie mitkommen, nicht als Angestellte, als Partnerin. Ich habe nie jemanden wie Sie getroffen. Clara engoliu em seco. Ich habe eine Tochter, ein Leben. Ich bin nicht jemand, den man einfach mitnimmt. Dann komme ich zurück. Jacob partiu e voltou. 2 meses depois, um novo investidor comprou parte do hotel Sonnenblick. O novo acionista exigiu reformas, nova gestão, nova filosofia. O novo acionista era Jacob. Clara foi promovida. De faxineira a diretora de atendimento humanizado. Ganhava bem, tinha horário flexível, viajava com frequência. Em Davos, Jacob subiu ao palco com o discurso que ela havia ajudado a escrever. Terminou dizendo: Meine Menschlichkeit verdanke ich einer Frau, die mich daran erinnerte, was es heißt, zuzuhören. Aplausos. Clara assistiu tudo pela TV do quarto. Não gostava de holofotes. Anos depois, a história de Clara e Jacob virou inspiração para um livro. Depois, para um documentário. E embora muita gente duvidasse que um bilionário pudesse se apaixonar por uma faxineira, quem os conhecia sabia. Entre eles, a única coisa mais afiada que a inteligência era o respeito. E o alemão, claro, porque no fim, tudo começou com um simples
Wo haben Sie das Glas Wasser gelassen? E a resposta certa: